Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos ter a nossa aula de ciência. Lembrando, todo mundo com o seu material, o seu livro e o nosso livro, hein? Olha só, do nosso módulo 2, tá? Quem ainda não tá com o seu livro em mãos, dá uma pausa aí no vídeo, pega seu livro rapidinho e volta pra cá, para ter aula com a tia Fabiola, tá certo? Então vamos lá. Abra seu livro na página 162. Nós vamos falar sobre as plantas e as suas diversidades, ok? Vamos conhecer vários tipos de plantas, tá certo? E suas formas, cores, tá bom? Então vamos lá. Acompanha junto com a tia Fabiola. Diversidade de plantas. As plantas podem ser encontradas na água, no solo ou sobre outras plantas e apresentam as mais variadas formas, cores e tamanhos. Nos jardins botânicos, podemos encontrar diversos tipos de plantas. Vamos fazer um passeio por um desses jardins e conhecer alguns desses seres vivos. Vamos lá? Conhecer? Cajamirim. O cajamirim é uma planta terrestre que atinge até 25 metros de altura e pode ser encontrado da região norte do país até o estado do Rio de Janeiro, na região sudeste. Seu caule é reto e pode ser utilizado na fabricação de diversos objetos, como barcos. Seus frutos de cor amarela são utilizados para preparar sucos e sorvetes e são deliciosos, não é verdade? Olha só, temos também a dionéia. Vamos conhecer a dionéia? A dionéia é uma planta carnívora. Como assim, tia Fabiola? Existe planta carnívora? Existe. Vamos prestar atenção? A dionéia é uma planta carnívora que pode atingir até 15 centímetros de altura. Geralmente é encontrada em solos pobres em nutrientes. Por isso, apesar de as dionéias produzirem seu próprio alimento, elas complementam sua nutrição ingerindo pequenos animais, como insetos. Quando esses animais pousam em suas folhas, elas se fecham ao redor deles. Olha só, aqui nós temos a planta cajamirim e a dionéia. Vamos conhecer outras. Vitória régia. Essa planta ela é linda. A Vitória régia é uma planta aquática com folhas circulares, que podem atingir até 2 metros de diâmetro. Suas raízes se fixam no fundo dos rios. Os caules ficam cobertos pela água e as flores flutuam nela. Olha que linda! Alguns indígenas extraem um líquido de cor preta da raiz dessa planta, utilizando como tinta para pintar os cabelos. Olha só, uma pintura natural, né? Da cultura indígena. Vamos a outra planta? A bromélia. Algumas espécies de bromélias se fixam no caule de outras plantas. As bromélias podem atingir até 1,5 metros de diâmetro quando adultas. Elas apresentam caule reduzido e suas folhas geralmente são estreitas e longas, com coloração verde, vermelha ou roxa. No centro da bromélia pode ocorrer o acúmulo de água. Olha que legal! Nela pode ocorrer o acúmulo de água no centro da planta. Muito legal isso. Por causa de sua beleza, muitas vezes são utilizadas para decorar os ambientes, sendo cultivadas em vasos ou fixadas em outras plantas. Vamos para a página 164. Vamos ler um pouquinho. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Vamos lá conhecer um pouco a história?
Os primeiros jardins botânicos foram criados na Europa, no século XVI, para estudar plantas medicinais, ou seja, plantas que poderiam ser usadas no tratamento de doenças. Olha como foi que surgiu. Para que houvesse plantas, né, que pudessem ser utilizadas no tratamento de várias doenças. No Brasil existem diversos jardins botânicos, entre eles o do Rio de Janeiro, é um dos que mais se destacam. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi criado em 1808, bem antigo, né? Com o objetivo de cultivar espécies de plantas de outros locais do mundo. Plantas como baunilha, canela e pimenta. Tinham grande importância econômica na época e eram cultivadas nesse jardim botânico. Ai, um bolo de baunilha é uma delícia, não é verdade? E uma canjica com canela, bastante saborosa, não é? Atualmente, o Jardim Botânico no Rio de Janeiro é um importante local de pesquisas científicas, conservação de espécies ameaçadas e também de educação ambiental. Conhecer um pouco da riqueza das plantas que existem em nosso país e em outros locais do mundo nos faz refletir sobre a beleza desses seres vivos e a importância deles para a vida no planeta. Vamos ver mais um pouquinho aqui a história das plantas? As plantas e outros seres vivos, página 165. Acabamos de ler a 164 e vamos para a 165. Leia a seguir a lenda indígena sobre o Guaraná. Vamos lá? Todo mundo atento com a tia Fabíola, hein? Vamos junto comigo, tá? Não quero ninguém olhando para o que está passando ao redor, não. É juntinho com a tia Fabíola aqui, concentrado. Vamos lá aprender essa lenda indígena? Numa aldeia indígena, um casal teve um filho muito bonito, bom e inteligente. Era querido por toda a tribo. Por isso, Jurapari, seu pai, começou a ter raiva dele. Até que um dia transformou-se em uma cobra, permanecendo em cima de uma árvore frutífera. Quando o menino, ainda criança, foi colher um fruto dessa árvore e a cobra atirou-se sobre ele e o mordeu. Sua mãe já o encontrou sem vida. Ela e toda a tribo choraram muito. Enquanto isso, um trovão rebombou e um raio caiu junto ao menino. Então a índia mãe disse: é Tupã que se compadece de nós. Plantem os olhos de meu filho, que nascerá uma fruteira, que será a nossa felicidade. Assim fizeram, e os olhos do menino nasceu o Guaraná. O Guaraná é uma planta nativa da Amazônia e de grande importância para algumas comunidades das regiões norte e nordeste do país, que cultivam e comercializam esse fruto. Essa planta cresce apoiada em outras plantas. Seus frutos apresentam as cores vermelho, branco e preto e são parecidas com os olhos. Olha só! Quem conhecia essa história? É de pensar, não é? Muito bacana. Vamos lá para a página 166. Uma das principais características das plantas é utilizar a luz solar e outros componentes do ambiente, como água e gás carbônico, para produzir seu próprio alimento. Aqui no nosso livro mostra assim, luz solar. As plantas absorvem parte da energia da luz, não é verdade? Como alimento. Essa energia é utilizada para transformar o gás carbônico, que absorvem do ar atmosférico, e a água, que absorvem do solo, alimento e gás oxigênio. Esse processo é chamado de fotossíntese, tá? Esse processo que a planta tem. E ocorre principalmente nas folhas das plantas. Além de produzirem seu próprio alimento, as plantas servem de alimento para outros seres vivos, como as vacas, que se alimentam de grama,
Já o guaraná, por exemplo, é consumido pelos seres humanos na forma de pó ou adicionado a diversos produtos como bebidas. Quando o animal se alimenta de uma planta, parte da energia da luz solar acumulada na planta por meio da fotossíntese é transferida para esse animal. Portanto, sem as plantas, a vida da maioria dos seres vivos seria prejudicada. Veja o exemplo abaixo. O capim é uma planta que serve de alimento para a capivara. A capivara é um animal que se alimenta do capim. A onça pintada é um animal que se alimenta da capivara, tá? Sem o capim, a capivara teria pouco alimento. Com pouco alimento, a capivara poderia morrer. Sem a capivara, a onça pintada teria menos alimento disponível e poderia morrer. Inclusive, a tia Fabiola trouxe para vocês um modelo de capim, trouxe um mamute que come capim e trouxe um bicho preguiça com uma plantinha, onde ele come as folhas, principalmente a folha do eucalipto. Olha que legal, tá? Trouxe aqui para vocês poderem visualizar e conseguir entender melhor o que está sendo ensinado, tá certo? Continuando. Além de servir de alimento, as plantas ajudam na produção do gás oxigênio atmosférico, que é utilizado na respiração de muitos seres vivos. As plantas também protegem o solo da chuva e do vento, impedindo que o solo seja desgastado. Além disso, oferecem abrigo a diversos seres vivos, como o pica-pau, tá? Hoje nós vimos o quê? Recapitulando. Nós vimos as várias diversidades de plantas, não é verdade? Uma planta que dá fruto, que através do caule dela pode ser fabricado vários objetos. Vimos outra planta carnívora. Vimos outra planta que flutua na água, que é a Vitória Régia, e vimos a bromélia. E muito interessante, conhecemos um pouco sobre a história do Jardim Botânico. Conhecemos também a história, né, a lenda, como surgiu a frutinha guaraná, não é verdade? E conhecemos um pouco mais sobre a alimentação de alguns animais, né? Que vem do capim, de algumas plantas como o mamute, o bicho preguiça. Olha que bacana! Agora, a tia Fabiola quer que vocês anotem a atividade de casa, tá certo? Vamos lá. Página 168, página 169. Caprichem, faça bem bonito, releia o que a tia Fabiola ensinou a vocês, tá bom? Um beijo no coração.